Sejam todos bem-vindos ao canal Medo Silencioso. Não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Além disso, comente de qual cidade você está falando. Desde já, o nosso muito obrigado. A história que eu conto agora é de um rapaz chamado Anthony. O apartamento de Anthony estava imerso em uma ruína e destruição. Em meio à sujeira e podridão, seu apartamento todo empoeirado. Os papéis amontoados na mesa eram testemunhas de suas esperanças esmagadas, currículos rejeitados e cartas de negativa que pareciam zombar de seu desespero. Uma paradinha no relato. Por favor, não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo, comentar e ativar as notificações. Isso ajuda o YouTube a entender que vocês gostam do nosso conteúdo e a recomendar nossos vídeos para mais pessoas. Além disso, vocês estão ajudando o nosso canal a crescer. Agora vamos para o vídeo. As paredes, cobertas de manchas e marcas de umidade, pareciam absorver o pouco de vida restante em sua existência. Anthony, de estatura média e rosto marcado pela preocupação, passava as mãos pelos cabelos escuros e desgrenhados, agora salpicados de grisalhos prematuros. Com cada dia sem sucesso, o peso da frustração e a sensação de derrota tornavam-se insuportáveis, empurrando-o para um beco sem saída, onde qualquer solução parecia viável. Numa noite de lua cheia, quando nuvens negras se agrupavam no horizonte e uma tempestade ameaçava romper o silêncio, Anthony decidiu invocar o diabo. Ele preparou o ritual com precisão frenética, traçando um círculo de sal no chão com uma determinação quase maníaca. Velas negras, dispostas em torno do círculo, lançavam sombras dançantes nas paredes desgastadas. A atmosfera estava carregada de um suspense opressivo. Anthony, com a voz tremendo, recitou as palavras arcanas que esperava serem a chave para sua salvação, suas mãos suadas segurando o livro antigo de feitiços. O vento uivante parecia responder ao seu chamado, como se a própria noite estivesse aguardando o encontro com o desconhecido. O ar se tornou denso e pesado, e então, com um estalo de fumaça negra, Diabo surgiu no centro do círculo de sal. Sua presença era uma fusão inquietante de beleza e terror. Um homem de terno escuro que parecia absorver a luz, com olhos vermelhos que brilhavam com um brilho sobrenatural. Cada movimento seu era acompanhado de uma aura de charme frio e predatório. Seus cabelos escuros, caindo elegantemente sobre os ombros, emolduravam um rosto que parecia esculpido para provocar. A voz de Diabo, suave como veludo e cortante como lâmina, ecoava no apartamento. Você me chamou e eu estou aqui para ouvir suas súplicas. O tom de sua voz era um convite sedutor para o abismo que Anthony estava prestes a enfrentar. Com a respiração acelerada e o coração batendo forte, Anthony aceitou o contrato que Diabo ofereceu. Feito de uma pele estranha e escrito com uma tinta vermelha pulsante, o contrato parecia ter uma vida própria. Anthony, com um misto de esperança e terror, assinou o documento com uma caneta feita de penas negras. O ato foi selado com uma sensação de inevitabilidade. Diabo sorriu com um prazer sinistro e desapareceu na mesma espiral de fumaça negra com a qual havia chegado. A noite voltou ao silêncio, mas Anthony sentiu um alívio perturbador, acreditando que sua sorte finalmente estava mudando. A transformação foi rápida e espetacular. Anthony recebeu uma oferta de emprego em uma empresa de prestígio, com um salário e benefícios que superavam suas mais loucas expectativas. A mudança em sua vida era visível. Um apartamento mais luxuoso, roupas caras e uma sensação de euforia. No entanto, conforme o tempo passava, essa prosperidade começou a carregar um custo oculto. O ambiente ao redor de Anthony parecia se transformar lentamente, com comportamentos estranhos entre seus colegas e um crescente sentimento de desconforto. A vida que antes parecia um sonho estava agora mergulhada em uma sombra inexplicável. Os dias de glória rapidamente se tornaram um pesadelo.
Anthony começou a ter visões perturbadoras de sua própria destruição e gritos distantes de almas perdidas. Seus colegas de trabalho tornaram-se sombras furtivas, suas expressões vazias e seus comportamentos cada vez mais erráticos. A sensação de opressão tornou-se constante, como se uma força invisível estivesse constantemente observando e manipulando sua realidade. A prosperidade que ele buscava parecia vir acompanhada de uma corrupção invisível, penetrando cada aspecto de sua vida. A festa de gala no escritório foi uma opulência grotesca, um espetáculo de luxo que parecia esconder um vazio profundo. Anthony se sentiu alienado em meio à extravagância, sua mente atormentada pelas visões e pelo desespero crescente. Em um canto escuro da festa, Diabo reapareceu, sua presença ainda mais ameaçadora. O Diabo, com um brilho cruel em seus olhos vermelhos, confrontou Anthony com a cruel verdade sobre o pacto. Sua voz fria e cortante revelava que o sucesso de Anthony era, na verdade, uma armadilha para sua alma. O desespero e o medo tomaram conta de Anthony, que percebeu a profundidade de sua condenação. Na tentativa desesperada de reverter sua situação, Anthony tentou queimar o contrato, mas o fogo não o consumia. O contrato parecia resistir a todos os esforços de destruição. Cada dia, sua vida se desintegrava mais, e a sensação de alienação e terror se intensificava. O que antes parecia um sonho de sucesso, agora se tornava um pesadelo interminável, com Anthony se afundando em uma espiral de loucura e ruína. A realidade ao seu redor estava desmoronando, refletindo a desintegração de sua própria sanidade e existência. Anthony, agora uma sombra de sua antiga ambição, vagava pelas ruínas de sua vida, um espectro de desespero e arrependimento. Sua existência se tornou um aviso sombrio sobre as consequências de desafiar o sobrenatural. O Diabo, satisfeito com a realização de seu plano, desapareceu novamente, deixando Anthony como um triste lembrete de que o desejo humano não vale o preço de uma alma. O legado de seu pacto era uma lição amarga e eterna sobre os perigos de brincar com forças além da compreensão humana. Contarei aqui um relato que me aconteceu em um hospital. Era setembro de 2023. Fui internada no Hospital Central, um edifício imponente e sombrio, conhecido por seu histórico de eventos inexplicáveis. O ambiente era pesado, com corredores largos e frios, e as lâmpadas fluorescentes piscavam intermitentemente, lançando sombras perturbadoras. Juan, um médico de 28 anos, estava começando um turno extra e não tinha ideia de que sua noite desafiaria suas crenças sobre a ciência e o sobrenatural. No quarto 304, encontrei-me sob os cuidados de Juan. Apesar de minha condição grave e não diagnosticada, eu mantinha uma energia vibrante e um sorriso caloroso. Quando Juan entrou, ele tentou manter a compostura, perguntando como eu estava. Respondi que estava bem, tentando aliviar a tensão com meu otimismo, e mencionei que tinha um bom pressentimento sobre ele. Juan começou a me examinar, e embora eu tentasse manter o bom humor, o ambiente ao nosso redor parecia cada vez mais inquietante. Minha condição continuava sem um diagnóstico claro, com sintomas que variavam de dor intensa a fraqueza inexplicável. Determinado a descobrir a causa, Juan decidiu realizar novos exames. À medida que a noite avançava, o quarto 304 se tornava cada vez mais estranho. A temperatura caiu drasticamente e um frio penetrante parecia emanar do chão. As lâmpadas fluorescentes piscavam irregularmente e objetos começavam a se mover sozinhos. Um livro deslizou da mesa de cabeceira e um vidro quebrou inexplicavelmente. O ambiente se tornava mais perturbador a cada minuto. Percebendo minha preocupação, perguntei a Juan se ele estava sentindo a mesma estranheza. Ele, com o coração acelerado, tentou manter a calma e prometeu verificar o sistema de ventilação e os equipamentos. No entanto, ao investigar, Juan não encontrou falhas nos sistemas. O desconforto e a sensação de uma presença invisível continuavam a crescer, desafiando a lógica científica.
Para tentar aliviar a tensão, continuamos conversando. Perguntei a Juan se ele já tinha ouvido as histórias sobre o hospital. Juan, tentando afastar sua inquietação, reconheceu que havia muitos rumores, mas sempre os tratou como simples histórias. Eu mencionei que alguns quartos pareciam ter uma energia própria e especulei que o nosso poderia ser um deles. Juan começou a considerar que talvez essas histórias tivessem alguma base na realidade. À medida que os eventos paranormais se intensificavam, Juan decidiu investigar mais profundamente o histórico do quarto 304. Ele descobriu que o quarto tinha uma reputação sinistra, com registros de tragédias e mortes inexplicáveis ao longo dos anos. Essa descoberta trouxe uma nova perspectiva sobre o que estava acontecendo. Comecei a relatar visões assustadoras de uma figura estranha e arrepiante. Há algo aqui, Juan. Uma presença, uma figura. Sinto que está tentando me dizer algo. Juan, decidido a entender o que estava acontecendo, mergulhou na pesquisa do histórico do hospital. Ele descobriu que um erro médico grave havia ocorrido no passado, envolvendo a negligência de um paciente que havia morrido no mesmo quarto. O erro foi encoberto e as mortes subsequentes foram atribuídas a causas naturais, mas o espírito do paciente parecia estar preso no local buscando justiça. Com a verdade revelada, Juan confrontou a presença paranormal no quarto. Em um momento de coragem e empatia, ele pediu desculpas em nome do hospital e prometeu corrigir os erros do passado. A atmosfera do quarto começou a mudar. A presença sombria parecia encontrar paz e a estranheza diminuiu. Com a situação resolvida, minha condição começou a melhorar. Juan, exausto mas aliviado, refletiu sobre a experiência, sentindo um profundo senso de realização e mudança de perspectiva. O Hospital Central parecia ter recuperado sua normalidade e a tensão que havia pairado sobre o lugar foi finalmente aliviada. O sol nasceu, iluminando o hospital com uma luz suave e acolhedora. Eu e Juan deixamos o hospital com a sensação de termos superado algo aterrorizante. A experiência nos marcou profundamente e serviu como um lembrete de que, mesmo diante do inexplicável, a coragem e a busca pela verdade podem trazer clareza e resolução. A história do hospital e suas lições continuariam a ser lembradas como um testemunho da força humana frente ao sobrenatural. O som agudo da campainha interrompeu o silêncio pesado da sala de estar. Helena Marques ergueu os olhos de um álbum de fotos desbotado, a dor estampada em seu rosto. Jack Turner estava à porta, com o olhar implacável e a voz carregada de uma mistura de fúria e tristeza. Ele segurava um envelope, os papéis amassados de raiva. Helena, como pôde? Como você pode me fazer isso? Sua voz ecoou pela sala, e Helena sentiu seu coração se partir. As palavras de Jack eram como facadas, cada uma revelando uma camada mais profunda de sua traição com Marcos, o melhor amigo de Jack. O confronto foi um turbilhão de acusações e lágrimas, deixando Helena atordoada e sem palavras. A realidade do que havia feito começou a afundar quando Jack virou as costas e saiu pela porta, deixando Helena sozinha com a devastação que ela mesma havia causado. Com a separação consumada e o casamento em ruínas, Helena se viu obrigada a se mudar para a casa de sua mãe, um lugar que agora parecia um santuário de desespero e culpa. Na casa de sua mãe, Helena sentia a frieza do arrependimento todos os dias. O ambiente, embora acolhedor, era uma prisão de introspecção e desespero. Cada canto da casa parecia lembrar Helena dos erros cometidos, das palavras não ditas e do amor perdido. Ela passava horas na janela, observando a chuva cair, sua mente constantemente repleta de imagens de Jack e Marcos, de uma vida que ela havia destruído. O telefone não tocava, e a única companhia era o eco das suas próprias reflexões sombrias. Sentada em uma poltrona velha, Helena observava a chama da vela tremeluzir, o mesmo tipo de vela que ela usaria mais tarde em sua busca desesperada por redenção. A culpa era uma sombra constante, e cada tentativa de avançar
Era uma luta contra a maré de seus próprios sentimentos. Helena, consumida pela necessidade de corrigir o que fez, decidiu buscar ajuda para um ritual de amarração amorosa. A decisão foi tomada em uma noite de insônia, com o desespero e a esperança entrelaçados. Ela encontrou uma praticante de artes ocultas, conhecida por sua habilidade em lidar com o sobrenatural. A mulher, de presença enigmática e aura sombria, prometeu a Helena uma chance de restaurar o amor perdido através de um ritual complexo. Helena ouviu atentamente cada palavra, sua mente absorvendo a ideia de que um pacto com forças ocultas poderia corrigir seus erros. A praticante forneceu uma lista de itens e instruções, detalhando a execução do ritual. Helena, determinada e desesperada, preparou-se para seguir cada passo meticulosamente. O sótão da casa de Helena foi transformado em um local de rituais secretos e carregados de expectativa. Ela reuniu os itens exigidos pela praticante: uma foto antiga de Jack, um lenço usado e outras oferendas simbólicas. Cada item foi colocado cuidadosamente no altar improvisado, uma mesa coberta com um pano negro. Helena acendeu velas negras que lançavam uma luz tremeluzente e sinistra sobre o espaço. O sótão, normalmente escuro e abafado, foi preparado para criar uma atmosfera de mistério e poder. A ansiedade de Helena era palpável enquanto ela se preparava para o ritual, suas mãos tremendo levemente enquanto ajustava os últimos detalhes. Cada palavra dos encantamentos foi recitada com uma mistura de esperança e medo, seu coração batendo rápido com o desejo de que tudo saísse conforme o planejado. Quando Helena iniciou o ritual, sua ansiedade se manifestou em erros críticos. As palavras dos encantamentos saíram erradas, com sílabas trocadas e entonações incertas. O altar, que deveria estar alinhado de maneira exata, parecia instável e desorganizado. O ambiente ao redor começou a mudar de forma inquietante. A temperatura no sótão caiu abruptamente e uma sensação de desconforto e frieza tomou conta do espaço. As velas, em vez de fornecer uma luz suave, lançavam sombras grotescas nas paredes e a atmosfera se tornou opressiva. Helena tentou corrigir seus erros, mas cada tentativa parecia apenas intensificar a energia negativa. O pânico começou a se instalar enquanto ela percebia que algo estava profundamente errado e as palavras do ritual pareciam ganhar vida própria, sussurrando ameaças que ela não podia compreender. À medida que o ritual falho continuava, as entidades sobrenaturais começaram a se manifestar de maneiras perturbadoras. O sótão, agora mergulhado em uma penumbra sinistra, tornou-se um palco de terror. Objetos começaram a se mover sozinhos e uma sensação de opressão tomou conta do ambiente. As sombras nas paredes pareciam se contorcer e se esticar, criando formas distorcidas que se moviam como se tivessem vida própria. Helena, aterrorizada, viu sua casa se transformar em um cenário de pesadelo. A atmosfera estava carregada de uma energia maléfica e ela sentiu a presença das entidades como uma pressão constante contra seu peito. O caos que se desenrolava era mais do que ela podia controlar, e a culpa por ter tentado manipular forças além de sua compreensão estava prestes a se manifestar. Enquanto eu crescia, ocorrências que pareciam vir do outro lado eram normal para mim. No entanto, eu nunca dei muita atenção para essas coisas. Eu sempre brinquei, culpando algum fantasma quando pequenos objetos mudavam de lugar ou havia ponto frio pela casa. A minha mãe e eu éramos as únicas pessoas morando na nossa casa de 2 andares quando eu tinha 13 anos. Ela também brincava com esse negócio de fantasma. Como as poucas coisas que nos aconteciam nunca foram muito assustadoras, nenhuma de nós nunca ficou com medo de ficar sozinha na casa. E eu frequentemente ficava sozinha em casa. A minha mãe muitas vezes trabalhava de noite no hospital. Ela se despedia de mim e eu só via ela no dia seguinte. Nessa época, o meu quarto ficava no andar de baixo da casa. O meu cachorro sempre dormia comigo. Ele era muito protetor. Eu nunca fiquei com medo de alguém entrar em casa de noite, mesmo sendo uma garotinha sozinha em casa. O meu cachorro me protegeria.
Toda noite eu acordava para usar o banheiro, geralmente lá pelas 2 horas da manhã. O banheiro era a porta ao lado do meu quarto. Então eu acordava, completamente sonolenta, e me arrastava para fora do meu quarto para me aliviar. Mas até que uma noite aconteceu algo diferente, drasticamente diferente. Eu estava sozinha em casa. A minha mãe estava de plantão, e era umas 2 horas da manhã. Eu acordei de repente. Estava completamente consciente. A primeira coisa que eu pensei foi: droga! Agora eu vou ficar acordada a noite inteira e vou ficar completamente acabada amanhã. Então eu levantei e fui para o meu ritual noturno. Quando eu estava voltando para o meu quarto, eu notei que o meu cachorro não estava lá. Eu achei que ele provavelmente tinha ido para a cozinha comer ou beber água. Eu voltei para a cama, ainda completamente acordada, e me preparei para uma noite rolando na cama. Eu mal encostei a cabeça no travesseiro quando eu ouvi o som de passos descendo a escada. Sabe aqueles pijamas que são um macacão que cobrem o corpo inteiro e que tem aqueles pezinhos com couro na sola? Esses pezinhos andando fazem um som bem distinto, e era exatamente esse o som que estava descendo pela escada. O meu coração parou na hora. Eu fiquei quieta tentando ouvir onde estava o cachorro. Se isso era um intruso, o meu cachorro estaria latindo feito louco. Mas algo lá no fundo me disse que aquilo não era nenhum ladrão. Eu ouvi o som daqueles pezinhos passarem pela sala e virem na direção do meu quarto. A única coisa que eu consegui fazer foi me enterrar embaixo das cobertas e prender a minha respiração. As minhas suspeitas se confirmaram quando aqueles passinhos entraram no meu quarto. Eu estava embaixo de 2 cobertores grossos e um edredom, mas eu pude sentir o quarto ficar completamente gelado, como se fosse dentro de um freezer. Por sorte, eu tinha acabado de ir do banheiro, ou eu tinha molhado a cama inteira naquele instante. Eu não sei quanto tempo esse espírito ficou dentro do meu quarto. Eu nunca ouvi ele sair. Eu me lembro de que o único som que eu ouvi depois eram de pés pesados pisando forte, vindo em direção ao corredor. Então eu ouvi o som de um fósforo sendo riscado no corredor. Para a minha sorte, o som dos passos pesados voltou para a sala. Eu podia ouvir o som da nossa pesada mobília sendo levantada e depois jogada no chão. Então as vozes começaram. Eu nunca ouvi nada parecido com aquilo nos meus 21 anos de existência. Era um grito agudo e depois algumas palavras embaralhadas. Eu não entendia nada o que estava sendo dito, mas por Deus, eu podia ouvir aquilo. Nada, 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 nada se compara com aquele som. Em algum momento da noite as coisas se acalmaram. Algum tempo antes disso eu acabei dormindo. Quando eu acordei, o meu corpo inteiro estava doido. Eu fiquei tensionando os meus músculos a madrugada inteira. O meu cachorro estava de volta no quarto, lambendo a minha mão. Quando eu levantei, ele sai correndo do quarto e eu fui atrás dele. O estranho é que nenhum dos móveis estava fora do lugar. Naquela noite, eu fiz um ritual com algumas ervas e incenso para purificar e limpar a minha casa de qualquer espírito maligno que pudesse ter lá. Depois disso, nada de estranho aconteceu de novo. Pensando em tudo o que aconteceu, eu acredito que o primeiro espírito que apareceu era o espírito de um inocente, que veio me proteger do mal que se aproximava. Eu espero que nunca, nunca eu tenha que presenciar algo assim de novo.